A paz do Senhor, sou missionária Manuela Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Amém? Hoje vamos estar falando a respeito do jejum e vamos falar como tem que ser feito o jejum. Amém? As maneiras de ser feito, por que ser feito o jejum. E vamos falar que Jesus ele pediu para os discípulos fazerem o jejum, né? Então vemos aqui vários exemplos do Antigo até o Novo Testamento a respeito do jejum. Fique nesse vídeo, que eu creio que você vai aprender muito a respeito do jejum. Eu fiz um vídeo desse porque eu queria fazer um vídeo mais complexo a respeito do jejum, onde eu nunca tinha feito. Então, eu acredito que esse vídeo vai trazer para você a resposta que você precisa e vai trazer para você o entendimento do que é o jejum. Amém? Aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo coração, com jejum e lamentos e pranto. Então, esse tipo de jejum que aqui está falando no livro de Joel é o jejum de clamor, né? É aquele jejum que você faz para que Deus venha aliviar o seu coração da angústia. Amém? E vamos estar lendo aqui Mateus 6, 16, 18, que diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência de tristeza, como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume seu cabelo, lave seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto recompensará. Glória a Deus. Lembramos desse versículo aqui, lembramos daquele versículo que Jesus fala, né? Entra para o teu quarto em oculto, em secreto, e em público Deus nos recompensará. Então, a todo tempo, Jesus fala para a gente ser o quê? Discretos, né? Sempre mostrar uma boa aparência, sempre mostrando que nós estamos felizes em Cristo Jesus, mas nunca com uma aparência de tristeza, mas nunca uma aparência de angústia, né? Porque nós somos mais que felizes, mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos que ter essa aparência, né? De que Jesus, ele veio para nos trazer alegria e a paz que excede todo entendimento. Glórias a Deus. Vou estar lendo aqui também em Isaías 58, versículo 3 e 6, que diz assim: Porque jejuamos, dizem, e não vistes? Porque nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que dá agrado a vocês, exploram seus empregados, seu jejum termina em discussão e rincha de brigas, de socos e brutarias. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será o jejum que escolhi. Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de sacos de cinza. E isto vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então, aqui em Isaías 58, versículo 3, do versículo 6, a palavra nos ensina que o jejum ele tem que ser feito com reverência. E não adianta você fazer o jejum da mesma forma na Santa Ceia, da mesma forma quando você for orar, se o seu coração está cheio de iniquidade. Amém? Das três formas, né? Da oração, do jejum e para ceiar, você tem que estar com o coração quebrantado, um coração perdoador. Então, se você tiver com o coração que deseja mal para alguém, você não pode nem orar, nem jejuar e muito menos ceiar. Amém? Então, quando Jesus ele fala, né? Vamos falar também do perdão, porque através disso que eu estudo de jejum, tá? Quando Jesus fala, né, que se você não perdoar quem te ofende, Deus que está nos céus, o Pai que está nos céus, também não vai te perdoar. Isso quer dizer, se você não perdoar a quem te ofende, você vai ser condenado, né? Você vai perder a sua salvação. Então, quando Jesus ele diz que ele cumpriu as 613 leis para que deixemos de vir da
lei para viver da graça, deixou 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele deixou o amor e deixou o perdão. Se a gente não cumpre o amor e o perdão, nós estamos sendo mentirosos. Estamos enganando a Deus e a nós mesmos. A Bíblia fala também que se você não ama seu irmão, você é mentiroso. Você negou o primeiro amor. Então você não ama a Deus. Porque não tem como você amar a Deus e não amar as pessoas. Porque nós somos todos criaturas do Senhor. Então, se você não ama os animais, não ama a natureza, não ama as pessoas, você não ama a Deus. Eu incluí a natureza e os animais, porque a Bíblia também fala a respeito disso, né? Que quem cuida dos animais, né? Tem muita gente que faz maldade com os bichinhos e acha que é normal, né? Então, não é normal. E esse vídeo eu vou querer incluir isso também, porque você não pode fazer um jejum de qualquer jeito. Você não pode orar e chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Como os antigos do Antigo Testamento chegavam no Santo dos Santos, eles tinham a reverência diante de Deus, né? Então a geração de hoje em dia ela chega de qualquer jeito diante de Deus. É óbvio que nós temos o livre acesso para conversar com o Senhor, a liberdade de falar com o Senhor, amém, da forma que nós temos intimidade com Deus, mas a reverência diante de Deus ela não pode ser acabada, né? Temos que continuar tendo reverência porque nós nos prostramos diante do poder celestial de Deus, né? Então a gente não está falando com qualquer pessoa, né? Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Então nós não estamos conversando com qualquer pessoa quando nós oramos, quando nós abrimos nosso coração para Deus. Nós temos que entender, principalmente os jovens de hoje em dia, temos que entender que estamos conversando com o Deus Todo-Poderoso. Não é uma pessoa qualquer, que podemos falar até gírias. Temos que ter reverência e respeito, sim. Tá bom? Então, vamos continuar o vídeo aqui com mais áudios. Primeiramente, o jejum ele tem que ser feito com temor ao Senhor, porque você vai estar entregando o jejum. Então, eu vou explicar aqui, antes de eu ler esses outros versículos, como é que você pode fazer o jejum. Amém? Primeiramente, você vai estar ajoelhando. Não precisa falar nada com ninguém. O jejum em silêncio é o melhor que tem, porque o teu inimigo, ele vai dizer, escutando que você vai fazer jejum, ele vai fazer de tudo para você não jejuar. Vai te botar vontades, vai te botar coisas assim na sua mente, vai jogar várias setas muitas das vezes para que você não jejue. E vai colocar vários empecilhos. Muitas das vezes, em experiência própria, que eu comecei a jejuar e eu falava, verbalizava que eu estava jejuando, me trazia muitos problemas, sabe? O inimigo, ele tocava na vida de pessoas para me tirar a paz. Então, normalmente, quando eu faço jejum, hoje em dia eu faço jejum, vou na rua, tudo normalmente, não acontece nada. Porque hoje eu estou fortalecida, blindada e hoje eu tenho um discernimento. Porque com o tempo você vai criando fortalezas espirituais para que esses ataques não ocorram mais. Com o tempo você vai criando isso. Amém? Então, no início da minha conversão, quando eu jejuava e eu verbalizava que estava em jejum, ou se o inimigo percebesse, muitas vezes eu verbalizado, mas quando eu falava fazer o jejum em silêncio, dava mais certo. Então, ele usava muitas pessoas para me atacar. Muitas vezes eu em jejum eu perdia a bênção. Eu ficava nervosa com alguma coisa e acabava saindo da bênção. Amém? Hoje em dia não. Glória a Deus por isso. Eu consigo me fortalecer e eu vejo muitas das vezes, hoje eu tenho o discernimento de entender que muitas das vezes o inimigo ele tenta me tirar do sério quando eu estou em jejum. Então, sempre que eu faço jejum, eu procuro ficar sozinha, isolada. Quando não tem ninguém em casa e tudo, ou quando as crianças estão dormindo. E eu faço aquele jejum parcial, aquele jejum que você faz somente pela parte da manhã. E eu vou falar a respeito do jejum da parte da manhã, que é um jejum aceitável por Deus, que é um jejum que você se levanta na parte da manhã, seja o horário que for, seja 6, 7, 8, 9, que você acorda. E você já acorda naquela intenção, hoje eu vou jejuar. Amém? Você escova os seus dentes, pode beber água, tá? Porque não pode ficar sem beber água, a não ser que você queira fazer um jejum sem beber água, parcialmente. Pode sim, porque só na parte da manhã não tem problema nenhum. Eu já fiz jejum assim, sem beber sem água, sem beber nada. Mas normalmente eu bebo água porque água não é alimento, tá? Então você vai fazer o jejum, você vai acordar, você vai ajoelhar como reverência diante de Deus e você vai entregar aquele jejum para Deus. Você entregou aquele jejum para Deus, naquele momento você não está entregando o jejum, na verdade, você está entregando o que você vai jejuar. Você fala em pensamento, não precisa nem abrir a boca. Deus, eu estou iniciando o meu jejum agora na parte da manhã,
Amém? Que o Senhor receba o meu jejum, esse momento de estar em jejum, né? E que o Senhor venha me fortalecer espiritualmente, que o Senhor, primeira coisa que você vai fazer é isso, o Senhor venha me fortalecer espiritualmente contra todas as artes malignas, que o Senhor venha me libertar, me curar de mim mesma, porque a primeira coisa que você tem que fazer, que todo ser humano tem que fazer isso, amém? Seja quem for. E depois você pode entregar com um jejum algo que você queira que Deus abra as portas de um projeto, de um sonho, principalmente quando você está jejuando por um relacionamento, que é algo muito sério. Você jejuar e orar pelo um relacionamento, porque é algo que, se você fazer uma escolha errada, você vai sofrer muito. Então é algo que você sim pode fazer, entregar para Deus um relacionamento. Deus, faça a tua vontade. Se for da tua vontade, Deus abençoar. Se não for da vontade de Deus, Deus vai cortar todo o vínculo, vai te trazer no seu pensamento, no seu coração, vai tirar aquela pessoa do seu pensamento, do seu coração, você não vai sentir mais nada por ela. Mas se aquilo for promessa de Deus, Deus ele vai estar te falando a todo tempo. Por mais que o tempo vai passando, que você vai orando, depois de anos, você não vai ter aquela empolgação mais, mas sempre Deus vai colocar aquele sentimento sutil no seu coração sobre aquela pessoa. E você sempre vai lembrar, e Deus vai usar a natureza, muitas das vezes à sua volta, você tem o discernimento de Deus, e você vai entender que aquela pessoa é realmente para você, mas algo tem que ser mudado no mundo espiritual, talvez algo tem que ser transformado na sua vida, talvez algo tem que ser transformado na vida da pessoa, para que Deus ele venha fazer a obra completa. Então, muitas das vezes, o projeto de Deus ele demora por causa disso, porque Deus ele está caprichando, porque ele te ama e ele quer te entregar algo totalmente daquela forma que você sonhou. Então, muitas das vezes, como Deus ele é um pai zeloso, ele vai caprichar. Amém? Então, como Deus é um pai zeloso, ele vai cuidar e ele vai te dar a obra completa, porque Deus ele não faz as coisas de qualquer jeito. Amém? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 23, diz assim: Paulo e Barnabé designaram-se a presbíteros em cada igreja, tendo orando e jejuando, ele os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Glórias a Deus. Glória a Deus. Essa palavra aqui em Isaías 58, versículo 3 ao 6, está se referindo que nós não podemos fazer um jejum sem reverência diante de Deus, né? Nós devemos ter reverência quando nós fazemos o jejum, né? E muitas das vezes o jejum ele tem que ser feito de uma forma que você não vai sair da bênção, né? Você tem que estar em plena santidade. Então você tem que se isolar completamente. Você poder ir para um monte, se tiver muita gente na sua casa, se você não, se estiver sozinho em casa, né? Fazer um jejum parcial. Não precisa fazer jejum de 24 horas. Caso você queira fazer, você tem que começar aos poucos. Isso é até comprovado cientificamente, que você pode começar a fazer o jejum aos poucos, tá? Você pode começar a fazer o jejum de parcial, depois você pode fazer o jejum de manhã, emendando à tarde, e depois você conseguir fazer o jejum de 24 horas, né? Normalmente as pessoas que fazem um jejum de 24 horas, elas não param de beber água, tá? Porque os rins precisam de água, né? Você pode ficar sem comer, sem se alimentar, mas você não pode ficar sem tomar um líquido. Tem uma amiga minha que ela fez o jejum de 24 horas e quando chegou na parte da noite, ela fez uma vitamina de legumes, tipo um suco de beterraba com cenoura, coou, ela tomou só aquele líquido para fornecer para o corpo nutrientes, tá bom? Então, assim, tem várias formas de jejuar, né? Então, você tem que começar aos poucos. Você não está acostumado a jejuar, começa aos pouquinhos, para que o seu corpo ele acostume, né, a fazer o jejum. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: E Paulo e Barnabé designaram-se aos presbíteros em cada igreja, tendo orando e jejuando, e eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Então, esse jejum aqui que Paulo menciona aos presbíteros da igreja, né, que eles sempre devem estar preparados espiritualmente, né,
em jejum e oração, para que eles tenham fortalecimento espiritual, para que eles venham exercer o cargo de autoridade espiritual que eles têm. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2 e 3, diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse ao Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, assim, muitas vezes através do jejum, como este exemplo aqui de Paulo, ele simplesmente está cumprindo aquilo que Jesus deixou, porque Paulo era um apóstolo, né? Então, apóstolo, ele veio depois dos discípulos, né? E o apóstolo, ele tem em si uma autoridade de pastor, né? Então, esse jejum aqui, que fala nesse versículo, esse jejum aqui, ele fornece uma amplitude do mundo espiritual, de abrir os ouvidos, abrir os olhos e abrir a sensibilidade espiritual para discernir o que o Espírito Santo diz à igreja. Aqui em Esdras, no capítulo 8, versículo 21, diz ali junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhassem diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, como todos os nossos bens. Então, nesse versículo ensina que o jejum ele foi feito para quê? Como uma forma de oração, uma oração mais forte, porque o jejum ele blinda com a oração, ele acompanha com a oração, o jejum ele anda junto. Então, o jejum e a oração andando junto, irmãos, é fortaleza espiritual. Então, assim, a pessoa está blindada ali pelo poder de Deus, amém? Ela jejuou e orou para fazer aquela viagem, amém? Então, naquela viagem eles são blindados, nenhum mal pode acontecer com eles, amém? Em Esdras, no capítulo 8, 23, diz também: Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, o jejum, ele também pode ser feito para requerer uma bênção, igual eu disse aqui no início do vídeo. Em Joel, capítulo 1, 14, diz: descrentem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor e o seu Deus e clamem a Deus. Então, esse jejum aqui de Joel é um jejum de clamor a Deus. Amém? Vou deixar para vocês lerem em casa, em Jonas capítulo 3, o versículo 5 ao 10 também, um versículo que fala bastante a respeito de jejum. Amém? Só para esse vídeo não ficar muito prolongado, vou ler outros versículos. Em Daniel 9,3 diz assim: Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplicas e em jejum, em pano de saco coberto de cinzas. Então Daniel ele fez o jejum de humilhação, né? Ele se humilhou perante a Deus, ele colocou a roupa de pano de saco, né? Para que ele se prostrasse realmente, se humilhasse diante de Deus como uma forma de reverência. No livro de Esther também, Esther fez um jejum, né? Aqui Esther 4, no versículo 16, que diz assim: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minha criada jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então o jejum ousado, né, da rainha Esther, antes dela ser rainha, ela fez esse jejum, mas o que ela fez? Ela convocou, reuniu-se, né, com os judeus daquela época, porque no Antigo Testamento eles eram judeus, né? Nós somos cristãos depois que Jesus veio. Então, naquela época, todos eram judeus, até mesmo Jesus era judeu. Amém? Para quem não sabe. E esse jejum foi um jejum de 3 dias. Como o pessoal daquela época fazia os jejuns, né? E hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade de fazer jejum. Eu vou explicar isso também aqui no final do vídeo. Por que as pessoas têm tantas dificuldades? Não vou explicar agora. Só terminar isso aqui. Esther fez esse jejum, que é um jejum em grupo. Ela fez tipo uma campanha, né? Só que de 3 dias. Aí não comia nem bebia durante 3 dias. Amém? Para
para Deus mover, né, com o clamor, e Deus abençoou. Então foi um jejum em grupo, que é um jejum também aceito por Deus. Antes de eu ler esse versículo aqui, eu vou explicar por que hoje em dia as pessoas não conseguem mais jejuar. Primeiro, a Bíblia fala que através da muita iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se o amor resfria também, o que é esfriar? A fé. Porque se a gente não consegue amar, a gente também não consegue ter fé. A gente não consegue ter esperança, né, em Deus e nas pessoas. Então a expectativa dos seres humanos é só diminuir a fé, é só diminuir o amor e é só voltar para as coisas desse mundo e menos para as coisas de Deus, cada vez mais. Só os escolhidos realmente de Deus que prevalecer e permanecer na presença de Deus, esses vão ser salvos e esses vão ser arrebatados. Só os que permanecer as grandes tentações que virão e estão vindo, né, na nossa geração, na nossa era. Então, as pessoas hoje em dia, elas não têm forças mais para jejuar, não têm nem força nem para orar, muito menos para jejuar, porque foram soltos demônios, né? Em cada época, de 10 em 10 anos, o portal do inferno ele é aberto e é solto potestade de demônios, né? Então, cada vez mais as pessoas estão ficando mais fracas. E quanto mais nós que somos servos do Senhor resistir a essas tentações, resistir o mal, as coisas malignas, né? Quanto mais resistirmos, nós mais estamos fortes, né? A Bíblia fala: fugirás do pecado. Não, negai o pecado, né, o fugir do pecado, e o diabo fugirá de vós. Que negar e fugir é a mesma coisa, né? Então, fugir, você corre, mas ele pode te pegar, mas você negar, não. Negar, você está batendo de frente com algo que afronta você mesmo. Então, negar o pecado de frente, você é fortalecido e recompensado por Deus no mundo espiritual. Então, cada vez que você nega algo de ruim, algo que é lançado, as artes malignas lançadas, as potestades malignas sobre a sua vida, você é fortalecido no mundo espiritual. É como se você estivesse recebendo cada vez mais uma coroa diferente, ou então uma armadura mais potente contra o mal, né? Por isso que a Bíblia fala: revestivos das armaduras celestiais, que é o capacete da fé, o escudo da fé, né? O capacete da sabedoria, as pisaduras, né? Então são várias partes das armaduras. Então, cada vez que nós fortalecemos no Senhor, nós somos revestidos por essas armaduras. Mas essas armaduras não são permanentes, porque nós somos falhos e todo ser humano é propício a cair. Então, cada vez que você vai pecando, você vai perdendo uma armadura. Você vai perdendo uma armadura até você ficar nu e vulnerável aos ataques malignos. E quando você está vulnerável aos ataques malignos, menino, misericórdia. Só Deus para te livrar, né? Então, é necessário que estejamos cada dia mais fortalecendo no Senhor e resistindo o mal todos os dias, porque temos que resistir todos os dias, que todos nós somos tentados todos os dias. A Bíblia fala que virá tentações, mas tentações humanas, para que vós possam resistir. Então, o maligno não vai te dar uma tentação espiritual, porque o seu espírito não está forte, mas sua carne é muito fraca, mas ela é fraca no sentido de que ela tem mais potência do que o seu espírito. Então, o inimigo ele vai atingir o quê? Na sua carne. Ele vai te atentar com tentações humanas. Ele não vai te tentar com coisas espirituais, porque você não vai estar nem ligado nas coisas espirituais. Porque nós somos mais carnais do que espirituais. Amém? Então, vamos ler aqui em Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então, Neemias, nessa passagem, ele fez um jejum de quê? Para que Deus livrasse ele da angústia, para que Deus livrasse ele da tristeza, daquele momento. Então, existe o jejum, que nós sempre acompanhado de oração, tá? Porque não existe jejum sem oração. O jejum você tem que estar em oração, você tem que estar em espírito, você tem que estar em louvor, tem que estar adorando a Deus. Amém? Para que esse jejum ele seja um jejum reverenciado a Deus. Então, Neemias, nesse momento, ele estava orando e jejuando para Deus aliviar a alma dele daquela tristeza e fortalecer ele naquela tribulação. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz assim: trabalhai arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Esse jejum aqui,
não foi um jejum programado, né? Então, ele passou esse jejum aqui porque realmente não tinha alimento, não tinha nada para ele. Então, ele aproveitou e entregou esse jejum a Deus. Em Mateus 4, versículo 1 ao 2, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pois jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Olha para você ver, Jesus ele jejuou por 40 dias e 40 noites. A ciência fala que quando você jejua, a partir de uma semana, seu corpo já não sente fome. Você acostuma. Então, as calorias do seu próprio corpo, elas começam a ser consumidas por si só. Então, a partir de uma semana que você está jejuando, vários especialistas, cientificamente comprovado isso, o pastor Luciano Subirá também falou uma pregação a respeito disso, porque ele já fez e ele estudou a respeito disso, ele é muito estudioso a respeito disso, e a partir de uma semana em jejum, você já não sente mais fome, o seu corpo começa a consumir. Então, Jesus sentiu fome porque ele foi tentado pelo diabo. Amém? E Deus levou realmente o seu Filho para o deserto, Jesus Cristo, para ele realmente ser tentado pelo diabo, porque ele sabia que Jesus ia resistir ao diabo, e como reverência e exemplo de homem e de servo e de Deus vivo, ele mostrou que ele sempre vai estar soberanamente, sobretudo em pureza, em poder e em verdade, né? Porque se fôssemos nós, talvez alguns discípulos, talvez algum servo de Deus, não conseguiria suportar essa tentação de 40 dias com fome e o diabo tentando no deserto. Aqui em Marcos, capítulo 9, no versículo 28 e 29, diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Esse versículo aqui é crucial, eu vou terminar nesse versículo aqui, esse vídeo, porque esse versículo ele fala tudo. Eu vou até copiar ele aqui e colocar ele na descrição desse vídeo e vou colocar também nos comentários. Amém? Que esse versículo ele é crucial. Nessa passagem aqui não é muito bem explicada. Amém? O que está acontecendo aqui? Os discípulos eles foram expulsar um demônio e o demônio não saiu, certo? E Jesus disse para eles, né? O que aconteceu? Vocês não jejuaram, vocês não oraram, não se prepararam, não se santificaram. Por isso que o demônio não saiu, porque essa casta de demônios, né? Isso é uma espécie de demônio. Ela tem uma potestade maior, é um demônio de potestade maior, porque o diabo é Satanás. Satanás, é Lúcifer, se tornou o diabo, e Satanás é a mesma coisa, tá? Demônio, são os demônios, é o quê? É os que servem ao diabo e Satanás, que é a mesma coisa. Satanás e diabo é a mesma coisa, tá bom? Então, os demônios têm hierarquia de potestade no mundo espiritual celestial dos anjos, são as potestades angelicais, amém? E as potestades malignas, né? Que existe hierarquia também. Existe organização no mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual é muito organizado, seja de demônios, seja de anjos, né? Os demônios, eles têm até uma disciplina. Você vê que muitas vezes até os satanistas, eles são mais dedicados muitas vezes que os crentes que levam a vida normal, como se nada tivesse nada a ver. Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual, seja maligna ou seja celestial de Deus. Existe uma disciplina, existe uma organização. Eles são muito disciplinados e organizados. Amém? Por mais que os demônios eles amam sujeira, eles amam desorganização, ele adora gente que não toma banho, que não se limpa, que não se arrume. Amém? Os demônios adoram isso. O demônio adora coisa suja, coisa fedorenta, coisa desorganizada. Eles amam estar nesse ambiente. Mas eu falo que eles têm uma organização, eles têm uma hierarquia, eles têm uma obediência, eles seguem as regras certas que são destinadas para eles, seja os demônios, seja os anjos. Eles não têm livre-arbítrio igual o ser humano tem. O ser humano ele é desleixado, amém? E nós que somos servos de Deus deveríamos ter também uma disciplina espiritual para que a gente possa vencer, né?
essas hastes malignas. Então, nesse versículo, crucialmente, eu gostaria muito de focar nesse versículo, porque muitas vezes tem gente que fala, mas Jesus não mandou os discípulos jejuar. Jesus mandou sim. Nesse versículo de Marcos 9, versículo 28 e 29, ele fala, vocês não jejuaram e oraram. Por isso que esse tipo de demônio, esse tipo de potestade maligna não saiu. Vocês não conseguiram expulsar porque vocês não se prepararam. Então, a importância de estar preparado. Que momento que você vai saber que você vai repreender um demônio? É muito fácil, muitas vezes, repreender um demônio ali de potestade leve, né? A pessoa, às vezes, tem um vício leve, você vai lá e repreende um endemoniado, mas é uma pessoa que tem legiões de demônio dentro dela, com potestades gigantescas dentro dela. Amém? Então, a importância de estar preparado, de jejum e oração, é essa. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros versículos aqui para baixo que fala a respeito de jejum e oração. Amém? Mas eu gostaria muito de focar nesse jejum. Amém? Mateus 17, 21 também, Jesus fala aqui, ó, mas essa espécie só sai com jejum e oração. Né? Vou colocar isso também aqui na descrição do vídeo, amém? Porque eu gostaria muito de focar isso. Então, eu vou acho que mudar o título do vídeo. Eu vou colocar Jesus pede para jejuar, ou a importância do jejum. Vou ver qual que eu vou colocar. E tem vários outros versículos também, irmãos, que falam a respeito de jejum. Mesmo no Antigo Testamento, né? O jejum de Davi, tem jejum em Esdras, tem jejum em Zacarias, tem jejum em 2 Samuel, tem jejum em 1 Crônica, 2 Samuel, jejum de Jeremias, tem jejum de Daniel, né, que é o jejum de Daniel também, que é crucial também colocar nesse vídeo, que é o jejum que Daniel fez, onde ele comeu somente legumes e verduras, ele não comia pão, não comia carne, ele somente bebia água e comia legumes e verduras, amém? E frutas também, tá? Então esse foi o jejum de Daniel. Ele fez o jejum de legumes e verduras. Deixa eu pesquisar aqui quantos dias foi o jejum de Daniel. Para deixar bem claro. Vou escrever aqui no Google. Quantos dias foi o jejum de Daniel? O jejum de Daniel. Glórias a Deus. Espera aí que eu vou ligar a internet que eu desliguei. Quantos dias foi o jejum de Daniel? 3 semanas. Naqueles dias, Daniel plantei durante 3 semanas de manjar desejáveis, não comi nem carne, nem vinho encontraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passei 3 semanas inteiras. O jejum de Daniel está mencionado na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 2 ao 3, tá bom? Então, esse foi o jejum de Daniel. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo sobre o jejum nesse vídeo, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu creio que esse vídeo foi bem explicado, amém? Comparado com outros vídeos que eu já fiz, eu fiz esse jejum, esse vídeo dessa forma. E eu creio que vocês vão ser impactados pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Amém? Que Jesus venha poderosamente abençoar a sua vida, que você venha ter força e vigor para fazer o jejum, para que você venha orar, ler a Bíblia, esforçar, né? Dominar a sua carne, que a sua carne não quer jejuar, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer ler a Bíblia, a sua carne não quer ir no culto, mas que Deus ele venha te fortalecer. Mas Jesus fala, né? Se esforce, se esforçai, e eu te recompensarei. Então, se esforce. Se esforce para estar na casa do Senhor, se esforce para orar, se esforce para jejuar, para que Deus venha fortalecer você, para que você não venha cair nas artes malignas e o diabo venha sugar, né? Que o diabo ele não venha sobre você ceifar a sua alma e nem o seu corpo, mas que você venha sempre estar na presença do Senhor e que a marca da promessa do Senhor esteja carimbada em você todos os dias. Amém? Mesmo que cair, se arrependa, porque nunca, enquanto a vida é esperança, e nunca é tarde para se voltar para o Senhor. Deus abençoe. Deixa um like, tá, gente? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que deve saber a respeito do jejum. Deus abençoe.